Seguindo então, esses recursos que eu estou explicando aqui para o MySQL, ele serve para qualquer ambiente que utilize a linguagem SQL. Então você vai ter tipos de campo inteiro, varchar, vai ter opções de tamanho de campos, ok? Então isso aqui vai ser reaproveitado para qualquer outro ambiente que vocês utilizem. Aqui não tem necessidade, eu nem poderia marcar um autoincremento, por exemplo, porque ele não é numérico, né? Aqui nós temos um outro que é interessante. Esse nulo é o seguinte, se eu marcar ele, significa que eu não posso, na verdade que eu posso permitir que o usuário deixe esse campo nulo. Se eu não marcar, o usuário não pode deixar. Então, por exemplo, nome. Quando eu cadastrar um usuário, é de extrema importância que seja enviado o nome para o banco de dados. Então, eu não vou deixar ele como podendo aqui ser nulo. Esse campo não pode ser nulo de forma alguma. Agora, vamos supor que eu tenha um outro campo aqui, que fosse, por exemplo, endereço. Eu não vou colocar o cedilha, é aquilo que eu falei. O endereço, ele também pode ser um varchar, e ele pode ter aqui 200 ou um pouco mais de 200 caracteres, para que o usuário possa inserir o endereço, isso já jogando para um valor muito alto, porque dificilmente o endereço vai passar de 200 letras. Vamos aqui então colocar ele como pré-definido, caso eu não coloque nada no campo, ele vai colocar aqui, seu endereço. Pronto, vamos deixar dessa forma. Se eu não inserir nada, ele vai colocar aqui, ou melhor, vamos colocar aqui, não informado. Pronto. Se eu não inserir nada no campo endereço, ele vai salvar no banco de dados como não informado. Então eu estou dando uma opção que o endereço pode ser ou não inserido pelo usuário. Então eu posso marcar aqui que ele pode ser nulo. Perfeito. Vamos colocar um outro campo aqui além desses, que seria a senha. Então eu quero também que o usuário tenha um registro de senha dentro dessa base de dados. Eu posso vir aqui e as senhas são caracteres. Posso colocar varchar. Mas varchar não é texto? E se eu quiser salvar essa senha com números? Não tem problema. Varchar aceita textos, caracteres especiais, números, qualquer tipo de caractere é aceito pelo varchar. Vamos colocar aqui que no máximo 100. Ninguém vai criar uma senha que tenha mais de 100 dígitos. Não é possível que vai ter um doido que vai fazer isso aí. E aqui então não vou colocar nada no pré-definido e vou deixar ele aqui também sendo obrigatório. Perfeito. Vamos supor então que eu já preenchi todas as colunas. Eu quero mais uma coluna. Não foi necessário aqui somente essas. Eu preciso de mais uma coluna. Então eu consigo aqui acima adicionar novas colunas. Eu vou falar disso já já. Vamos criar aqui primeiro então. Quando eu clicar aqui abaixo em guarda, ele executa essas informações que eu fiz. Então o que ele faz aqui é justamente criar a minha tabela, com base na execução que foi pedida ali. Aqui nós temos algumas informações a partir do momento em que essa tabela é gerada. Como vocês podem ver, ele tem aqui o campo que é o campo do ID, que é esse primeiro campo. Nós temos a chavinha nele, porque ele é um índice primário. Nós temos o campo nome, que é um varchar que aceita até 200 caracteres. Nós temos um campo endereço, que percebam que esses campos que é do tipo texto, eles têm aquela codificação, que é o agrupamento que nós selecionamos. Então eles permitem que eu salve aqui acentos, caracteres especiais, cedilha, entre outros, porque eles são do tipo gênero CI, e é o que eu tinha falado aí para vocês. Aqui nós vamos ter algumas informações, esse pode ser nulo? Não. Esse pode? Não. O endereço pode? Pode. Então, são aquelas informações que nós colocamos. Nós temos 3 não pré-definido e o endereço pré-definido, que é não informado. Então, se eu não colocar, ele salva ele na base de dados com esse texto, com essa pré-definição. E a qualquer momento que eu queira alterar algo, não ficou legal o nome, eu vou diminuir aqui porque 200 não é necessário. Então, eu posso clicar aqui em muda. E ele vai então abrir para que eu possa editar aquele campo. Então vamos supor que eu queira modificar, vou colocar somente 100, mando aqui guardar novamente, e ele executa isso para mim. Perfeito. Foi feita ali aquela modificação. Então ele fala aqui que a tabela de introdução foi alterada com sucesso. E olha que legal, aqui ele me mostra a consulta que foi executada em SQL para que eu possa fazer essa modificação. Então ele deu um alter table, que é alteração na tabela. Qual tabela? Tabela introdução, que é o nome dela. Aonde foi modificado o campo nome, e o campo nome foi alterado para um varchar de 100. Perfeito. Então são recursos que nós temos que eu fiz de forma visual, vamos dizer de forma gráfica aqui,
e ele me deu um código aqui, uma consulta SQL, né, que foi da alteração que foi executada.